Talvez você ache isso que eu vou dizer agora muito estranho, mas um dos melhores filmes sobre paternidade que você pode assistir com seu filho é um em que o pai é um completo pateta. Fica aí até o final que você vai entender tudo. Graça e paz. Olha, um dos melhores filmes que eu já assisti com o Gabriel e que retrata a relação entre pais e filhos é uma animação da Disney chamada Pateta e Max. O Pateta você já conhece bem, é aquele personagem atrapalhado que sempre gera muita confusão na vida do Mickey e do Pato Donald. Agora, nesse filme em questão, o Pateta é um pai de família e ele tem um filho chamado Max. E por que esse filme, na minha opinião, é um dos melhores nessa temática, né? E por que eu indico esse filme para você assistir com seu filho? Tinha que ser logo um filme sobre um pai que é um pateta, Walter? Bom, deixa eu explicar essa questão do pateta no final, tá? Vamos voltar nesse ponto mais à frente. Mas deixa eu te explicar por que eu gosto desse filme. Bom, primeiro porque é um filme bem emocionante mesmo. A história é muito bem contada, é uma história que cativa as crianças. Para você ter uma ideia, o Gabriel, meu filho, de vez em quando pede para a gente assistir de novo esse filme. Mas o mais interessante, para mim, são os conflitos e dilemas de relacionamento que essa história ela traz. E por que isso? Bom, porque isso te dá a oportunidade de conversar sobre esses conflitos a partir de uma experiência fictícia, né? Que é uma relação, que é essa relação conturbada entre pai e filho que existe ali no filme. Ou seja, enquanto o Pateta e o Max estão resolvendo os seus problemas de relacionamento ao longo da narrativa, você pode aproveitar para ir discutindo isso com seu filho e ir se antecipando a esses conflitos na vida real. Então, você pode ou evitar que esses conflitos ocorram entre você e seu filho, ou você pode usar os exemplos do filme para encontrar caminhos para vocês resolverem juntos os conflitos que eventualmente vocês estejam experimentando na vida real. E tudo isso conectando com a palavra de Deus, o que é mais importante. Ou seja, você pode usar então as lentes do cristianismo para extrair desse filme lições alinhadas com a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Então agora eu gostaria de falar sobre 3 aprendizados que você pode alcançar com seu filho por meio desse filme. Amém? A partir de agora teremos muitos spoilers, tá? Vamos lá então. Então a primeira lição, já no começo do filme, é sobre a importância do diálogo entre pai e filho. A importância de se conversar sobre tudo, na verdade. E o interessante nesse filme é que toda a narrativa da história, toda a necessidade de resolução das tensões geradas no relacionamento entre os personagens se dá simplesmente pela falha na comunicação entre eles. Então isso é muito importante no filme. O filme ele começa com a expectativa do Max, por ser aquele último dia de aula na escola, o dia mais alegre do ano com certeza para qualquer criança, e ele e os seus amigos combinam de se encontrar depois na casa de um deles para assistir a um show de um cantor pop famoso lá na história. E essa vai ser a grande oportunidade do Max para ele se declarar para a menina que conquistou o coração dele na escola, olha só. Aí ele volta para casa, depois da aula, muito feliz, muito empolgado, porque afinal parece que agora tudo vai dar certo para ele. Acontece que o Pateta, o pai do Max, ele ouviu no trabalho alguns conselhos sobre criação de filhos, sobre o perigo de não se acompanhar os filhos de perto. E que é sempre também importante que o pai saiba com quem um filho anda, o que ele tem feito da vida, essas coisas. Aí com isso na cabeça, o Pateta volta correndo para casa e prepara uma viagem de última hora com o filho dele. Ele está pensando em estreitar a relação entre eles, essa é a ideia. Vê só a cara do Max quando ele fica sabendo da notícia dessa viagem. Com certeza, filhote. Legal, aproveite bastante. Se ficar mais de um mês, me inscreva, tá? Espera, Max, não são apenas as minhas férias. Essas férias eu quero passar com meu melhor amigo. Quem, o Pato Donald? Não, bobinho, você. Você está bem, Max? Como é que é? Isso mesmo, férias, meu filho. Nós vamos passar bastante tempo juntos. Acho que eu tô passando mal. Ei, eu tenho presente pra você. Não dá, já tenho compromisso. Espera! Viu só a reação do Max? Quando tudo parecia que ia dar certo para ele, o pai inventa uma viagem de última hora, mas como assim? De onde que ele tirou essa ideia? E aí o Max até tenta, mas não tenta direito também, explicar que justamente naquele final de semana ele teria um compromisso muito importante para ele. Acontece também que o Pateta não consegue escutar o seu filho e muito menos explicar por que aquela viagem
é tão importante para ele enquanto pai. E aqui nós temos um retrato de um problema muito comum na paternidade. Nós ouvimos pouco os nossos filhos e falamos pouco também. Aqui eu estou falando de escuta ativa e de compartilhamento genuíno, autêntico. A maioria de nós pais já nos acostumamos a lidar com os nossos filhos somente nas questões práticas da vida. Por exemplo, quando foi a última vez que vocês conversaram sobre sonhos? Sobre os seus sonhos. Sonhos que já realizaram na sua vida, sonhos que você tem para o futuro. E sobre os sonhos do seu filho? Quando foi a última vez que vocês conversaram sobre isso? Como que a gente consegue orar pelos nossos filhos sem saber os sonhos que eles têm, os desafios que eles estão enfrentando? Eu tenho certeza que se o Pateta soubesse a importância daquela festa para o Max, ele adiaria a viagem para a semana seguinte, não haveria problema nenhum. Mas ao contrário disso, ele reforça a imposição, dizendo que o Max poderá ir para muitas festas depois. Olha só que coisa, né? Pior que a gente faz isso o tempo todo. Por exemplo, quando a gente toma o controle da TV e desliga, mandando a criança fazer alguma tarefa. Essa atitude é de uma falta de respeito tão grande na cabeça da criança que você não faz ideia. Muitos pais também mandam o filho desligar o jogo para vir jantar, por exemplo, e exigem que tem que desligar naquela hora. Só que os pais não sabem que jogo online não tem pause. Não tem como pausar o jogo online. Se você sai do jogo, no meio do jogo, você perde tudo que conquistou. Não é mais como na nossa época aí de quem jogou Super Nintendo. Percebe? Nós precisamos entender que o mundo da criança é muito menor. E que coisa pra gente que é simples, pra eles é coisa muito importante. É a coisa mais importante do mundo. Para uma criança, um episódio na TV, um videogame, é muita coisa. Guardadas as devidas proporções, é como se a companhia de energia elétrica viesse fazer uma manutenção na rede elétrica da sua casa domingo 5 da tarde, bem no meio da final de um campeonato do seu time de futebol. Seria bem frustrante, né? E a gente ainda quer que o garoto vá fazer a tarefa sem reclamar. Complicado, viu? Esse trecho do filme, então, nos traz esse aprendizado. Um aprendizado para nós, pais. Nós precisamos aprender a entender melhor o que os nossos filhos valorizam, o que é importante para eles. Por outro lado, nós precisamos também ensinar os nossos filhos a comunicar essas coisas para nós. Senão, como é que a gente vai ficar sabendo? Então, a primeira lição do filme é sobre a importância do diálogo, da conversa. A segunda lição é sobre honra. E essa lição do filme é muito legal porque ela ilustra o significado da palavra honra. Talvez o seu filho já tenha até decorado os 10 mandamentos e saiba que um deles é honrar pai e mãe. Mas ele sabe o que significa honrar alguém? Se ele não souber, o que é muito provável, o meu filho também tinha essa dúvida, se ele não souber o que é honra, o cumprimento desse mandamento pode ficar bem prejudicado. E o filme tem um trecho que é muito legal, é muito útil para ilustrar o que significa honra. É o momento em que o Pateta e o Max já estão fazendo a viagem de pai e filho, e aí o Pateta faz questão de seguir o trajeto que ele fez quando era criança viajando com seu pai. Então ele passa nos mesmos lugares, visita as mesmas atrações, e é porque aquilo para ele é como reviver uma experiência incrível que ele teve com seu pai. E ele quer reviver essa experiência novamente, agora com seu próprio filho. Acontece que o Max, você deve imaginar, não está nada interessado nessa viagem, nem nas experiências que ela tem para oferecer. Dá só uma olhada, né, na reação do Max em alguns momentos da viagem. Isso mesmo, Max! Não, pai, não! Pare, por favor, pai! Ah, o senhor está me envergonhando! Vamos embora! Ei, o Bobalhão e o Bobalhão Júnior! Max! Ora, o que você está fazendo? Tentando me livrar de você! De mim? O que foi que eu fiz? Esquece. Eu pensei que estava se divertindo. Qual é o problema? Nada. Abre logo esse carro.
Vamos embora. Oh, você deixou cair o chapéu. São as piores férias que já tive! Você me tira de casa, me enfia nesse carro velho e ainda dirige milhares de quilômetros pra me mostrar um show idiota de gambás! Me avise quando a viagem terminar. Bem tenso, né? Pois é, a viagem não está sendo nada fácil para nenhum dos dois. Mas não é porque uma pessoa está frustrada que ela pode reagir de qualquer maneira com os outros, especialmente se tratando de pais. Aqui você já pode lembrar de Efésios 4:26 que diz: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, existe um princípio bíblico que nos ensina a agir de maneira diferente da do Max, ensinando que é natural ficar nervoso, é natural ficar chateado, mas isso não dá o direito de ninguém tratar mal as pessoas. A Bíblia nos ensina que podemos ficar contrariados quando as coisas não saem, não acontecem como a gente gostaria. Mas é exatamente nesses momentos que nós somos chamados a nos esforçar para não pecar, não gritar, não xingar, não brigar. Mas além disso, a grande lição que eu vejo aqui é mesmo essa da honra. E esse trecho do filme, ele permite explicar a honra, dizendo que nada mais é do que você optar por fazer algo em benefício de alguém que não seja você mesmo, alguém que você valorize e que merece essa distinção. No caso, o Max honraria o pai se, mesmo não querendo viajar, mesmo não estando nem um pouco a fim de estar ali, ele se esforçasse para que a viagem fosse uma experiência bacana para o seu pai. Você honra alguém quando você faz algo em benefício dessa pessoa só por ela ser quem ela é. Ela não precisa ter feito nada por você, nem precisa te prometer nada. Só por ela ser quem ela é digna de ser honrada por você. Esse aprendizado, você já percebeu, é muito importante. Primeiro porque ele ensina as crianças a tirar o foco delas mesmas e colocar no outro, no caso do filme, seus próprios pais. Isso ensina também a criança a ser mais compreensiva e menos egoísta, moldando uma visão de que o mundo não gira em torno dela. Esse aprendizado vai ser fundamental não só para a família de vocês, mas vai também ajudar as crianças a desenvolverem empatia com seus semelhantes, agora e no futuro. E também no futuro vai ajudar as crianças a entender o que é verdadeiramente cultuar a Deus, o que é honrar a Deus. Nós servimos a Deus por quem Ele é, não porque Ele pode fazer por nós, amém? Então, usando lentes cristãs, nós podemos, através desse filme, trabalhar esse princípio da honra com os nossos filhos. A terceira e última lição que eu gostaria de destacar nesse filme, com certeza existem mais, mas aqui eu queria falar dessas que são as 3 principais lições do filme, na minha perspectiva. A terceira lição é sobre aceitação. Lembra que eu falei que depois a gente ia voltar na questão do pai pateta? Que talvez vocês tenham pensado, eu vou lá assistir a um filme em que o pai é um pateta? Eu não. Não quero que meu filho me compare ao pateta, não. Não quero que ele tenha essa visão a respeito da figura paterna, não. Eu entendo e concordo contigo. Inclusive, eu tenho as minhas próprias reservas com uma série de conteúdos que estão por aí, retratando os pais como figuras omissas, às vezes até figuras opressoras. E realmente esse tipo de conteúdo não nos ajuda em nada. Agora, esse não é o caso do filme Pateta e Max. Aqui nós vemos um pai amoroso e comprometido com seu filho, mas que nem sempre acerta. E esse é precisamente o nosso caso. Nós somos pais que se esforçam, mas que frequentemente cometem erros. Talvez em muitos momentos nós não estejamos muito longe de sermos vistos pelos nossos filhos como patetas. Por isso, tanto o pai como os filhos precisam aprender algo sobre aceitação. Porque ninguém é perfeito. E esse filme nos ajuda a entender isso. Veja só essa cena. Eu às vezes fico muito chateado com esse seu jeito tão constrangedor. Quem? Eu? Mas não importa o problema, quem resolve meu dilema, você aonde for.
Seu comportamento é meio esquisito. E eu me pergunto, tem que ser assim? Saúde! Cuidado! Quem é mais que um amigo? É na chuva um abrigo. Você aonde for. Você aonde for, é sempre assim. Estamos juntos, você aonde for. Eu sei que você sempre me dá valor. Você conta umas piadas dolorosas. E sua música já quase me endoidou. Mas se a barra tá pesada, quem resolve essa parada? Mesmo quando nada está a meu favor. Apesar da tolação, ele nunca me diz não. E ele só pode ser você aonde for. Tá tudo bem, se estamos juntos até de mau humor. No maior vai e vem, Mesmo passando mal, seu afundo assim, quem levanta o astral. esse é você aonde for. Ah, pai! Bonito, né? O filme começa com o Max tendo um pesadelo que expõe o seu medo de se tornar como seu pai, mas nesse ponto do filme, depois de passarem por tanta coisa juntos, o Max entende que o seu pai é o melhor pai que ele poderia ter. Porque apesar dos defeitos, apesar das dificuldades, ele é a pessoa que mais o ama no mundo inteiro. Essa é uma grande lição, não só sobre aceitação, mas também sobre reconciliação. Essa cena ensina que apesar dos defeitos, das discordâncias entre pai e filho, sempre haverá lugar para a aceitação e as portas da reconciliação sempre estarão abertas. Essa é uma lição incrível, uma lição que pode impactar muito a visão que os seus filhos têm de você, o que é muito importante, mas ela vai influenciar também a visão das crianças sobre a própria relação com Deus. Porque aqui nós vemos o filme ecoar 1 João 1,9, que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de tudo. As portas da reconciliação e da aceitação sempre estarão abertas, seja na nossa relação terrena de pais e filhos, seja na nossa relação espiritual com Deus. É uma lição muito valiosa. Eu espero ter conseguido compartilhar com você essas 3 lições sobre paternidade que são possíveis de serem encontradas dentro desse filme da Disney, que nem é um filme bíblico, mas que está repleto de princípios cristãos. Esse é um exemplo de como lentes cristãs podem nos ajudar a enxergar Jesus em tudo no mundo que Ele criou. O mundo está repleto de referências a Jesus, amém? Eu acredito que nós pais temos essa missão, a missão de ministrar a vida dos nossos filhos em todos os momentos, como diz Deuteronômio 6,7, inclusive enquanto assistimos TV com eles. Essa estratégia de contextualizar o que estamos assistindo à luz da palavra de Deus é como contar histórias dentro de histórias. É como contar parábolas a partir de exemplos já conhecidos. E é uma estratégia que funciona, posso te garantir. Tem funcionado aqui em casa nos últimos 10 anos. Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode então abençoar a vida de alguém que você conhece, compartilha. Pega o link aí, compartilha nas redes sociais. Vamos juntos pelo caminho. Amém? Até a próxima. Graça e paz.